Fala aí, beleza? Aqui é Paulo Matheus do Responde Aí, e hoje a gente vai bater um papo sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Tranquilo? Bora lá! Bem, também conhecido como MRUV, esse tipo de movimento é caracterizado por a gente ter uma aceleração constante. E não só constante, mas uma constante diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque se a gente tiver esse caso, em que a aceleração é igual a zero, a gente vai ter o MRU, que é um outro tipo de movimento que a gente já estudou, o movimento retilíneo uniforme. Beleza? Com essas fórmulas que a gente já conhece. Então, bem, agora que a gente tem uma aceleração, a velocidade, o movimento vai se dar de forma diferente do que a gente já conhece. Então, vamos ver inicialmente como é que se dá a velocidade no MRUV com um exemplo da vida real, beleza? Bem, imagina que você tem uma nuvenzinha e começa a chover. Uma gota sai aí, beleza? No instante que a gente vai chamar de T0 igual a zero, e a velocidade inicial dela é zero. E age sobre ela a gravidade, tranquilo? Que a gente vai aproximar para 10 metros por segundo ao quadrado. E o que significa 10 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada segundo essa aceleração está adicionando a essa gotinha 10 metros por segundo de velocidade, beleza? Então, 1 segundo depois, 10 metros por segundo. 2 segundos depois, 20 metros por segundo. Mas não é muito legal a gente ficar calculando velocidade segundo a segundo. É legal a gente criar uma função que faça isso pra gente, beleza? E para fazer essa função, a gente vai se utilizar dessa formulinha que a gente já conhece há um tempinho, da aceleração média. Tranquilo? A gente tem que a aceleração média, a variação de velocidade em um intervalo de tempo, que a gente vai colocar aqui a velocidade final como V, a velocidade inicial V0, um tempo transcorrido t, considerando que o tempo inicial é zero, beleza? Só que aqui a gente vai chamar essa aceleração média, como a aceleração é uma constante nesse caso, a gente vai chamar ela simplesmente de A, beleza? Multiplicando o t aqui e levando o V0 para lá, a gente acha uma expressão para velocidade no MRUV. Velocidade, ela é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Tranquilo? Vamos continuar. Bem, uma coisa que a gente pode observar por essa fórmula é que ela é bem parecida com uma equação de reta. Como assim? Vamos fazer essa associação. Pensando na equação genérica de reta, y igual a x mais b, a gente consegue fazer relações, beleza? No eixo vertical, onde a gente tem y, vai ser o v. Onde corta o eixo y, vai ser o v0. A nossa variável, que aqui é x, aqui é o t. E o nosso azinho aqui, que dá a inclinação do gráfico, aqui na fórmula tem um a. Então, a aceleração vai dar para a gente a inclinação de um gráfico v de t. Tranquilo? Calculando aqui ΔV por ΔT, ou seja, a aceleração, a gente está achando exatamente a inclinação desse gráfico. Tranquilo? Então vamos andar mais um pouquinho. E chegar, agora que a gente falou de velocidade, a gente pode falar de posição no MRUV. Beleza? E a posição, a fórmula dela, incomoda uma galera, porque é uma fórmula meio grande e pessoas que têm dificuldade para gravar acabam sendo prejudicadas. Vamos colocar ela aqui. A posição é dada pela posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração multiplicada pelo tempo ao quadrado dividido por 2. É uma fórmula meio chatinha, mas eu vou ensinar aqui uma coisa teórica para que vocês nunca mais errem essa fórmula, beleza? É o que se chama de análise dimensional. O que é análise dimensional? Nós temos uma equação. Aqui eu tenho a posição. A gente trabalhando no sistema internacional, a gente diz que a posição é em metro. Então eu tenho desse lado uma grandeza em metro. A análise dimensional é a minha conclusão de que todos os elementos desse lado precisam também estar em metro. A posição inicial está em metro também. V0. V0 é velocidade. Velocidade é metro por segundo. Se eu tenho algo em metro por segundo, mas eu quero chegar a metro para respeitar a minha equação, eu preciso multiplicar por algo em segundo.
beleza? Metro por segundo vezes segundo é metro, tranquilo. A aceleração é em metro por segundo ao quadrado. Algo em metro por segundo ao quadrado, para chegar a metro, a gente multiplica por segundo ao quadrado, beleza? Então, fazendo essa análise aqui, vocês vão saber o que está acompanhado por t e o que está acompanhado por t ao quadrado. Por enquanto, o que vocês vão ter que gravar é que quando chega aqui na aceleração tem que dividir por 2. Mas isso não vai ser problema. Associem, fazendo a análise, chegando à conclusão que a aceleração está com t ao quadrado, gravem que onde tem o t ao quadrado, você vai dividir por 2, beleza? E aí você não vai ter problema nenhum. E agora, se o tempo não for dado para a gente, se a gente tiver um contexto em que a gente não sabe o tempo, a gente vai usar a famosa equação de Torricelli, que diz que a velocidade ao quadrado em um determinado ponto é igual a uma velocidade inicial que você considerar para sua análise, ao quadrado também, mais 2 vezes a aceleração do corpo vezes o deslocamento dele. E como assim, se o tempo não é dado? Vamos ver um exemplo. A gente tem aqui um bloco, beleza? Esse bloco tem uma aceleração constante A, agindo nele ao longo do tempo. Ele se desloca 8 metros, e nesse deslocamento a velocidade dele varia de 2 metros por segundo para 6 metros por segundo ao quadrado. Perdão, 6 metros por segundo. Se a gente fosse trabalhar o que a gente sabe usar até agora, ou seja, as equações de velocidade e de posição, a gente construiria isso aqui, ó. Eu tenho a equação horária, beleza? S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Fazendo as substituições, eu teria aqui 8, que é o nosso deslocamento, 2, que é a velocidade inicial, vezes t, a aceleração a gente não sabe. Ficaria com isso aqui para a posição. E para a velocidade, usando V igual a V0 mais AT, eu teria um V menos V0 de 4 e AT também não sei. Então a gente teria aqui um sistema de 2 equações que a gente ia resolver. Mas para que ficar nesse trabalho todo se a gente pode usar uma formulinha que resolva isso para a gente só por meio de substituição, beleza? É o Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. V ao quadrado é 6 ao quadrado, V0 ao quadrado 2 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes 8. Desse lado 36, menos o 4 daqui, é igual a 16A. 32 sobre 16 é igual a A. Então A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Muito mais rápido do que montar essas equações aqui, beleza? E por último, mas não menos importante, a gente tem a análise da velocidade média no MRUV, tranquilo? A velocidade média, nesse caso específico do MRUV, ela é dada pela velocidade inicial mais a velocidade final, no ponto que você está querendo ver, dividido por 2. Ou seja, ela é a média das velocidades. É o único caso da física em que a velocidade média pode ser encontrada pela média das velocidades, beleza? E como é que isso se comprova graficamente? A gente tem um gráfico aqui, beleza? Em que a velocidade varia linearmente no tempo, como a gente viu, uma equação de reta. E considerando essa premissa de que é a média aritmética das velocidades, a velocidade média está bem aqui dividida esse gráfico no meio. E lembre que a gente calcula o deslocamento do gráfico por meio da área abaixo dele. Então, se a gente fizer assim, a área abaixo dessa reta aqui, para descobrir o nosso deslocamento, você percebe que como a velocidade média divide esse gráfico exatamente no meio, se eu pegar esse triângulozinho aqui, esse outro pedaço, e encaixar aqui, eu estou exatamente tendo essa área da velocidade formada pela velocidade média, beleza? Ou seja, o deslocamento para os dois casos é o mesmo. Então, de fato, a velocidade média é a média das velocidades, é a média aritmética das velocidades, beleza? Então é isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.